Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegasse atrasado, andasse mais adiante. Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto muito amorzinho, que é prosa, poema e poesia, né? Eu adoro esse assunto, sinceramente. A gente já falou um pouquinho sobre isso em gêneros literários, né? Mas agora eu vou abordar com um pouco mais de profundidade. A gente vai ler alguns textos também, ó, lindo, adoro esse assunto. Para começar, a gente vai fazer uma diferenciação teórica aí, né? Então, prosa, tudo aquilo que é escrito em parágrafos, né? Todo o texto dividido em parágrafos. E poema, texto dividido em versos ou, no caso dos poemas concretos, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês também. Aí a gente usa a estrutura visual. Né? Mas basicamente é como o texto está dividido. Então, prosa ele está dividido em parágrafos e o poema ele está dividido em versos, ou como eu disse para vocês, no caso do poema concreto, né, ele tem a questão da imagem. E a poesia pode estar presente tanto em um quanto em outro, né, na prosa ou no poema. Assim como eu já disse em outro vídeo também, que a poesia ela não se restringe ao texto. Ela está presente no pôr do sol, ela está presente nos momentos, né? Tem um poema que diz: a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Então a poesia ela é muito mais ampla, né? Uma foto pode ter poesia, não é só o texto. Então a gente vai começar falando um pouquinho de um autor que eu gosto muito, que é o Paulo Leminski. O Leminski trabalhou com textos que são versos, né, normais, como a gente está acostumado. Lembrando, vamos fazer uma diferenciação aí também. Verso, a linha do poema. E estrofe, o conjuntinho de versos, tá? Então, por exemplo, um soneto, ele é formado por 14 versos. O soneto italiano, ele é dividido em 4 estrofes. As duas primeiras estrofes têm 4 versos, né, 4 linhas, então são 2 quartetos. E as últimas 2 estrofes são divididas em 3 versos, né? São tercetos. Então, isso é um soneto italiano, né? O soneto mais comum, soneto clássico, do Camões, enfim. Então, ele tem 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho dos poemas do Leminski hoje, que eu adoro. Eu selecionei para vocês um poema que se chama Razão de Ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo poemas. Tem que ter porquê? Então, ó, a estrutura do texto, esperar focar, né? Não sei se tá focando, meninas. A estrutura do texto, né, em versos. Então, cada linha que eu tenho aqui, eu tenho um verso. Então, como interpretar isso, né? Como é que eu leio um poema? Eu leio linha por linha, considerando um significado isolado? Eu leio a cada 2? Eu tento entender inteiro? Primeira coisa no poema é a gente se libertar um pouco de querer entender significados. Vamos entender um pouco a estrutura do poema, né? O poema ele é essencialmente estética. Então a combinação das palavras, o ritmo, a rima, né? Aí depois a gente passa para esse entendimento mais semântico. Primeiro a gente vai ver o entendimento estrutural. Então dá uma olhadinha como o poema está colocado. Vocês viram aí que ele tem, o Leminski brinca um pouco, né, com esses espaços do poema. Né? Então ele brinca com isso, são possibilidades que a gente tem dentro do poema de utilizar o espaço da folha, né? A diagramação é muito importante na hora de escrever um poema. Então a primeira providência que a gente toma para interpretar um poema é olhar estruturalmente, né? E é aí que a gente vê se é um poema ou se é prosa. E isso pode nos dizer algumas coisas também, né? Por exemplo, se é um soneto clássico, ele provavelmente está ligado a algum movimento
que utilizava, né, algum movimento literário que utilizava esse tipo de soneto. Isso também vai nos dando algumas pistas sobre a interpretação. E aí, como é que eu faço, então, para interpretar um poema? Primeira coisa, leve sempre em consideração que a gente está falando de sentido figurado, né? Então, busque referências, preste atenção nas metáforas. A gente já falou de figuras de linguagem aqui várias vezes. Então, pega essas figuras, é muito, muito, muito importante. Figuras de som, figuras de palavra, de construção. Faz esse reconhecimento, tá? Que vai te ajudar bastante. E aí, depois, você coloca toda a sua bagagem, experiência, interpretação de vários tipos de texto para entender semanticamente. Aí a gente precisa de, né, considerar o contexto. A gente precisa, por exemplo, esse poema aqui, ele está falando sobre o ato de escrever. Por que que eu escrevo? Qual é a minha razão? Mas tem poemas que podem falar de situações sociais, tem poemas metafísicos, tem poemas sobre amor, tem poemas sobre a natureza. Então aí a gente vai considerar especificamente. Mas daí a gente não vai do mais difícil, digamos assim, né? Que é a semântica para a estrutura. A gente faz o contrário. A gente vai da estrutura para a semântica. Então, recapitulando, como é que eu faço? Percebo primeiro toda a estrutura do poema, como ele está dividido, versos, estrofes, rima. Importante também esquema de rimas, como que ele está metrificado. Percebo como que o ritmo está atuando nesse poema, e aí depois eu passo para uma análise de figura de linguagem, penso metáforas, metonímias, palavras que possam assumir um outro significado ali, né, polissemia, e aí para eu construir a minha interpretação, tá certo? Então não vai direto para a semântica, passa pela estrutura primeiro, beleza? Vamos conhecer agora um poema concreto do Leminski. Eu separei aqui para vocês esse poema, né? E ele brinca um pouquinho, né, com a coisa da lua. Então ele diz assim: lua na água, alguma lua, lua alguma. E as palavras estão espelhadas, né? Ele vai demorar para focar. Aí, as palavras estão espelhadas. E aqui em cima, ó, a lua. Olha só que legal. Então é um poema concreto. Ah, quer dizer que ele está falando uma coisa super, ultra transcendente? Não. É uma experiência lírica, né? É uma experiência com as palavras, com como elas se comportam, como elas estão no papel. Então, isso é um poema concreto, né? Tem de vários tipos, o movimento modernista fez muito disso e o Leminski também utiliza bastante. Então, um poema ele pode ser tanto dividido em versos quanto um poema concreto, como eu mostrei para vocês, tá? E aí a gente tem a prosa. A prosa, como eu disse para vocês, é o texto organizado em parágrafos. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, o texto dividido em parágrafos, que é a prosa, está dividido assim, né? Esse livro é da Lígia Fagundes Telles, A Disciplina do Amor. E eu selecionei um trechinho que eu gosto muito, 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 muito e que eu vou ler para vocês. Signo de Áries. Você está sempre indo de um lado para o outro, você não para, mas afinal do que você está fugindo? Afirmou Hilda Hilst. Riu. Seja o que for essa coisa da qual você está fugindo, acho que ela não vai te alcançar nunca. Apesar de ter um tom poético, né, ela não é um poema. É uma prosa, né? Está organizado em um parágrafo. Então é interessante a gente prestar atenção nisso quando for analisar um texto. Pode ser numa prova, múltipla escolha ou uma prova aberta, e isso vai fazer bastante diferença, principalmente na hora de você pensar sobre a questão da estrutura, de repente alguma pergunta relacionada a isso. Tudo bem? Pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês. Eu adoro o assunto, então contribuições, por favor, deixem aqui embaixo, dúvidas também e a gente responde, sugestão de vídeos. Se você gostou, indica o vídeo para os colegas, compartilha, não deixa de se inscrever no nosso canal e já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!